Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Então, é muito forte, né, esse tema que nós estamos trabalhando, a crise da igreja. Nós temos que ser firmes. Só hoje, sábado, meu Deus, quanta notícia logo cedo, né, sobre a igreja. Meu Deus, eu nunca vi tanta notícia borbulhando em direção à igreja. E mais do que nunca, a evangelização está pegando fogo na internet, né? Muita gente falando de Deus, muita gente tentando comunicar a verdade, tentando ajudar, tentando salvar. E eu vejo o sinal da graça de Deus muito forte de Deus tentando se comunicar com a gente, porque deve realmente estar chegando um tempo muito difícil, né? Cada vez mais para a gente. Né? Estamos num tempo muito difícil e Deus testando, purificando a igreja poderosamente. Né? Aí tem até um áudio que eu vou colocar para vocês ouvirem agora do Padre Paulo Ricardo dessa semana, dia 12 de julho, ele fez um vídeo. E ele mesmo confirmando que esse tema, crise na igreja, é realmente importante falar. Não tenho o que falar. É impressionante como que pode, né? O padre, ele tá me ajudando. Ele tá ajudando, né, praticamente. Então, eu vou colocar para vocês o trecho que ele fala, aonde ele tá realmente ajudando a gente a entender. Tô tentando arrumar aqui para vocês verem que eu não tô louca. Olha o que ele fala. Chamados à santidade, vão se confessar e encontram padres que dizem: não é pecado, pode continuar fazendo essas coisas aí, né? Pornografia, masturbação, isso não é problema. Uma anticoncepcional é o oitavo sacramento, né? Pode tomar quanto quiser, não tem problema. Divórcio, não aguentou? Para. Não tem dificuldade não. Rezar todos os dias, ser católico, tudo bem, mas fanático. Para que esse fanatismo todo? É uma máquina, não somente que não está levando as pessoas para a santidade, está levando as pessoas literalmente para o inferno. Porque as pessoas morrem em pecado mortal. E que situação é essa que nós vivemos na igreja? Bom, vamos aqui tentar ajudar você, que é aluno do site Padre Paulo Ricardo, a entender onde é que está verdadeiramente o problema desta Então, aí ele vai vocação explicar. universal. Então, aí ele vai explicar o resto. Esse vídeo dele é porque o nome é Por que são tão poucos os que chegam à santidade? E eu não concordo com muitas coisas que ele vai dizer depois, né? Porque a gente está aqui fazendo de tudo para alcançar a maior das santidades. Então, quando alguém vai falar que a gente não consegue chegar na santidade, eu já vou atrapalhar. Eu não vou colaborar, porque justamente não vou
né, dar atenção para o que ele está dizendo, porque a minha comunidade são de católicos apostólicos romanos que querem a santidade e a maior de todas as santidades, né? Então a gente está buscando isso. Mas pelo menos o que eu queria que ele falasse, né? Eu queria que ele falasse, não, a verdade, né? A verdade que ele falou dos padres foi um próprio padre de autoridade que falou. Então eu não estou aqui falando mal dos padres. Eu estou fazendo a mesma coisa que o padre Paulo Ricardo fez agora, expondo a realidade. Então, por isso que é importante a gente poder ter certeza de que uma leiga pode falar a realidade. Quando eu falo da realidade, eu estou pedindo para você orar pelos sacerdotes. Estou pedindo para você orar pela igreja, para que você saiba o que é correto, que o próprio padre está dizendo que os outros padres não estão ajudando a gente a ser santos. E os padres não estão nos ajudando a sermos santos. Então, tem toda uma cultura. Aí ele vai falar dos protestantes, que os protestantes que atrapalharam toda essa visão da igreja católica, poluíram a gente, né? Falando que só precisa ter fé, só fé que já salva, que não precisa de santidade. E aí, aí aquela coisa toda ele vai falar, e aí se você quiser ouvir o vídeo dele, eu ouvi inteirinho. Né? Eu ouvi um pedaço e vou ouvir tudo depois. Tem muito livro. Nossa, tem muito vídeo para mim ouvir. Gente do céu. O que eu que eu salvei de vídeo na minha lista de assistir mais tarde, vocês não têm noção. Mas eu só consigo assistir no meu serviço. Na hora que eu tô trabalhando, eu coloco os vídeos para mim ouvir. E então, vamos lá. O trecho que eu vou ler é a importância da igreja. A igreja é muito importante. Olha o que Jesus diz para Luísa no volume 2, como na igreja está refletido o céu. O céu está refletido aqui na terra através da igreja. Tá? No dia 2 de maio de 1899, falando da importância da igreja. É muito importante a igreja. Não queira sair da igreja. Não queira virar as costas para a igreja. Não queira arrumar confusão com a igreja. A igreja e Jesus são uma só pessoa. Então, não queira arrumar confusão com a igreja católica. Ame essa igreja. Ame essa igreja e queira ser um santo que vai segurar essa igreja, a coluna da igreja. Seja um santo para segurar a coluna da igreja. É esse o pedido de Jesus, para você não largar a igreja. A crise da igreja é justamente porque ele quer que tenha santos para segurar a igreja. Se tiver você, santo, segurando a coluna da igreja, ela fica firme. Amém? Então vamos lá. Esta manhã Jesus dava muita compaixão. Estava tão aflito e sofredor que eu não me atrevia a lhe fazer nenhuma pergunta. Nos olhávamos em silêncio, de vez em quando me dava um beijo e eu a ele. E assim continuou a fazer-se ver algumas vezes. A última vez me fez ver a igreja dizendo-me estas palavras: na minha igreja está representado todo o céu. Assim como no céu uma é a cabeça, que é Deus, e muitos são os santos de diferentes condições, ordens e méritos, assim, na minha igreja, uma é a cabeça, que é o Papa, e até na tiara que rodeia sua cabeça está representada a Trindade Sacrossanta. E muitos são os membros que desta cabeça dependem, ou seja, diferentes dignidades, diferentes ordens, superiores e inferiores, desde o menor até o maior. Todos servem para embelezar a minha igreja. E cada um, segundo o seu grau, tem um ofício que lhe foi dado, e com o exato cumprimento das virtudes, vem dar de si, na minha igreja, um esplendor odoroso, de modo que a terra e o céu ficam perfumados e iluminados, e as pessoas ficam tão atraídas por esta luz e por este perfume, que é quase impossível não se render à verdade. Deixo-te a ti considerar aqueles membros infectados que, em vez de produzir luz, dão trevas, né? Que é o que o padre acabou de falar, o padre Paulo Ricardo acabou de falar, né? Deixo-te a considerar aqueles membros infectados que, em vez de produzir luz, dão trevas. Quantos destroços eles fazem na minha igreja? Enquanto Jesus assim me dizia, viu o confessor junto a ele. Jesus, com o seu olhar penetrante, olhava-o fixamente. Depois, dirigindo-se a mim, disse-me: quero que tenha plena confiança com o seu confessor, olha lá. Mesmo nas mínimas coisas.
Tanto que entre eu e ele não deve haver diferença alguma. Tá vendo? Entre o confessor e Jesus não pode ter diferença alguma. Porque na medida de sua confiança e da fé que der às suas palavras, assim eu entrarei em contato. Então, acabou de falar o padre aqui, Paulo Ricardo, acabou de falar que as pessoas vão confessar, e aí o padre fala, não tem problema, pode tomar anticoncepcional à vontade. Não tem problema que você pode divorciar se não está aguentando casar. O padre acabou de falar. Aí Jesus vem falar que o confessor e ele são as mesmas pessoas. O que a gente faz? Jesus, e agora, Jesus? Se um confessor que a gente vai confessar fala pra gente pecar, o Senhor vai falar pra gente pecar? Como que é isso? Então, o que Jesus quer dizer com isso? Eu já fiz a meditação sobre esse trecho. Então, assim, uma coisa que a gente tem que entender. Você que tem que estar em comunhão com Deus, tá? Você tem que estar em comunhão com Deus, tá? Se você estiver em comunhão com Deus e você for confessar, pode ser qualquer padre do planeta Terra. Entendeu? Qualquer padre do planeta Terra. No momento em que você for confessar, Jesus vai se encarnar naquele padre. Na hora que ele se vestir com, né, os sinais ali da presença ministerial, do sacerdócio, por causa de você, Jesus vai falar através da boca daquele sacerdote. Independente se para outra pessoa pecadora ele vai falar que pode se masturbar, que se pode tomar contraceptivo, mas para você que é santo, para você que está buscando a santidade, que vai se arrependendo verdadeiramente diante do confessor, você vai ser esperança para esse confessor. Você vai ser esperança para ele. Entendeu? Você precisa ser esperança para esse padre. E esse padre vai ser Jesus para você. Eu te garanto, e Jesus garante comigo, que se você estiver buscando de verdade a confissão por um arrependimento verdadeiro, o padre que te atender vai ser Jesus. E pode ser em qualquer lugar do planeta. Esse padre que você for confessar vai ser Jesus. Tá? Pode ter certeza disso. Se algum padre que você conhece, que você confessa constantemente, já te falou alguma coisa errada, não procura mais ele. Não precisa procurar esse mais, né? Procura outro. Confessa em outro lugar, tá? Mas aquele outro que você for procurar, garanto para você que vai ser Jesus. Então essa palavra Jesus fala: quero que tenha plena confiança com o confessor. Ele falou para Santa Faustina e falou para Luísa também, tá? Mesmo nas mínimas coisas. Tanto que entre ele e eu não deve haver diferença nenhuma. Porque na medida de sua confiança, olha lá, ele tá falando que depende dela. Tá vendo? Depende dela para o confessor ser Jesus. A medida da sua confiança e da fé que der às suas palavras, olha lá, depende de você que vai confessar. Entendeu? Que a medida da sua confiança e da fé que você der às suas palavras, assim eu entrarei em contato. Entendeu? Então depende de você. Jesus está falando, depende de você para que eu esteja naquele sacerdote. Entendeu, gente? É muito importante essa ligação espiritual entre você e o sacerdote. Então Jesus vai ser o sacerdote para você. Para você que é verdadeiro, você que é puro, você que busca santidade, você que é sincero. Então essa é a diferença. Então para a gente que está na divina vontade, é isso que Jesus espera. Que você acredite em qualquer sacerdote que você for falar, porque para você aquele sacerdote vai ser Jesus. Entendeu? Esse é o principal elemento do ministério do sacerdote, é que não é ele que é o sacerdote por excelência. Entendeu? É Jesus. E Jesus consegue, com o poder dele, encarnar-se numa pessoa por causa de você, por causa do seu desejo profundo de buscá-lo. Então ele vai ser aquele sacerdote para você. Ele vai ser. Pode ser o sacerdote que você acha que não mereceria, mas Jesus tem esse poder. E se você acreditar, o Jesus vai falar pela boca daquele sacerdote. Então isso é uma coisa que eu ensino na minha comunidade e eu falo aqui nesse vídeo de crise da igreja. Porque a crise na igreja acontece porque você fica julgando antes de você ter a fé.
Você fica julgando porque você vive na humanidade. Você vive, né, baseado nos seus julgamentos humanos. E se você não tem vida espiritual, Deus não atua espiritualmente na sua vida. E aí a igreja não serve para você porque você não serve para a igreja. Agora, se você é uma pessoa realmente de Cristo, quer encontrar Cristo, você vai encontrar. Deus, ele se deixa encontrar, ele é aquele que se deixa encontrar. Então, ele vai estar nas pessoas que convivem com você, se você for dele. Se você estiver vivendo na santidade, buscando de verdade, Jesus vai fazer com que Cristo seja o seu filho, seja seu esposo, seja sua sogra, seja sua mãe, seja sua avó. Você vai ser rodeada por Cristos, por causa de você ser um Cristo. Porque você quer ser de Cristo. Entendeu? Então aonde você for, a luz ilumina. E não só você, ilumina todos que estiver ao seu redor. Você precisa ser sal da terra e luz do mundo. É essa a realidade. Você tem que ser o templo do Espírito Santo. Você tem que ser a igreja. E aí, a partir do momento que você é esse templo do Espírito Santo, você acaba iluminando todos que estão ao seu redor. E Jesus acaba iluminando eles para você também. Isso é uma realidade. Uma realidade. Pode ter certeza, Deus trabalha para te ajudar. Deus trabalha para te iluminar. Então, a crise na igreja acabaria se todas as pessoas pensassem desse jeito, como eu penso e como eu estou dizendo para você pensar, para ti, Jacob. Entendeu? Então, quando eu vou na igreja, eu posso entrar em qualquer igreja do planeta Terra, que eu vou conseguir rezar naquela igreja. Vou conseguir participar da missa naquela igreja. Porque eu sou limpa. Eu sou limpa de qualquer poluição mental, de julgamentos. Eu sou limpa disso. Agora eu vou falar para vocês, quando eu ando na rua, quando eu ando num ambiente profano, aí eu vejo só pecado. Jesus mostra para mim as realidades para eu rezar. Mas quando eu entro numa igreja, é o contrário. Jesus só mostra ele em todo lugar. É incrível como é diferente. Se eu vou para a igreja, eu estou indo buscá-lo. Então ele se faz encontrar naquele lugar. Entendeu, gente? Pode ter certeza, eu só vejo Cristo quando eu vou na missa. Em qualquer igreja que eu entro, Cristo está ali. Por causa de mim, ele está ali para mim. Porque eu quero ele. Agora, quando eu saio para um ambiente profano, uau! Hoje eu fui para a cidade. Meu Deus, Jesus faz questão de mostrar para mim as coisas tristes na cidade, no centro da cidade. As coisas tristes. Jesus faz questão de mostrar para mim e eu fico triste de ver tanta coisa. Hoje eu fui no parque e vi as coisas erradas. Então aí vi coisas boas também, porque Jesus ele mostra também a realidade da divina vontade em todo lugar. Mas ele também quer mostrar o pecado. Ele quer mostrar para mim a realidade do pecado, as coisas que estão como estão para eu rezar, para eu ofertar, né, aquela situação para ele. Então, assim, no mundo profano é difícil eu andar, mas na igreja eu posso entrar tranquilamente, que esse ambiente é sagrado. Nesse lugar eu me sinto em casa. Me sinto em casa, consigo rezar, consigo prestar atenção na missa, pode ser o padre que for, ele pode falar besteira que for, eu consigo tirar uma mensagem dele. Eu consigo, sabe, rezar por ele, eu consigo tirar uma mensagem de Jesus que sai dele, de alguma forma ou de outra, eu consigo. Mesmo que seja um padre meio ligado à teologia da libertação, mesmo assim eu consigo, Jesus consegue me iluminar a mente para eu tirar uma mensagem de salvação para mim, daquele evangelho que foi tirado do dia. Eu nunca perco a fonte da graça, nunca perco a capacidade de poder receber a graça num ambiente sagrado, onde Jesus está de verdade, ainda mais a Igreja Católica. Sempre me alimento, saio dali plenamente vida em Cristo, totalmente revigorada e alimentada, sempre, porque depende de você para você viver bem na igreja. Então, no momento em que Jesus dizia essas palavras, lembrei-me de certas tentações do demônio que haviam produzido em mim um pouco de desconfiança dos sacerdotes. Mas Jesus, com seu olho vigilante, de imediato me tomou novamente junto a si. E nesse mesmo instante, senti-me atirar de dentro de mim essa desconfiança dos padres. Seja sempre bendito o Senhor, que tem tanto cuidado desta alma tão miserável e pecadora. Tá vendo? Que importante isso aqui. Olha lá, que você tenha plena confiança com o confessor, mesmo nas mínimas coisas. Tanto que entre eu e ele não deve haver diferença alguma. Porque na medida da sua confiança e da sua fé,
que dera as palavras do confessor, assim eu entraria em contato através delas. E no momento em que Jesus dizia isso para mim, lembrei-me de certas tentações que o demônio havia produzido em mim, de uma certa desconfiança dos sacerdotes. Mas Jesus, com seu olho vigilante, de imediato me tomou novamente junto a si, e nesse mesmo instante senti-me atirar de dentro de mim essa desconfiança. Seja sempre bendito o Senhor, que tem tanto cuidado desta alma tão miserável e pecadora. Então é muito maravilhoso, gente. É muito maravilhoso o cuidado que Jesus tem conosco, né, da gente poder viver, né, dentro da graça e não sair mesmo no ambiente que a gente acha que pode estar com alguma, né, dificuldade. Não tem erro. Jesus, ele não deixa você, né, perder a graça, tá? Nunca deixa, nunca deixa, nunca deixa você perder a graça, nunca. Então confia em Jesus, confia, né? Aí tem aqui um trecho também do volume 3, no dia 27 de julho de 1900, os ataques à igreja. Encontrava-me toda preocupada por meu miserável estado, especialmente de que este não fosse mais vontade de Deus, considerando como sinal certo o escasso sofrer e suas contínuas privações. E enquanto estava consumindo meu pequeno cérebro nisso, e esforçando-me em sair deste estado, meu sempre bom Jesus, como relâmpago se fez ver, dizendo-me: minha filha, o que queres que eu faça? Diga-me. Eu farei o que você quer. Ante esta proposta tão inesperada, não soube o que dizer. Sentia tal confusão de que o bendito Jesus deveria fazer o que eu queria, enquanto que sou eu a que deve fazer o que ele quer, que fiquei muda. Então, ao ver que eu não dizia nada, como relâmpago ele fugiu. E eu, correndo atrás dessa luz, me encontrei fora de mim mesma. Mas não o encontrei, girei pela terra, pelo céu, pelas estrelas. Ela sai do corpo, né? Ela encontra-se fora de si mesma, procurando essa luz. Então ela foi atrás de Jesus, procurando a luz, mas ela não o encontrou. E girou pela terra, pelo céu, pelas estrelas, tudo em espírito. E agora o chamava com a voz, e agora com o canto, pensando entre mim que o bendito Jesus, ao ouvir minha voz e meu canto, ficaria ferido e com certeza eu o encontraria. Enquanto eu girava, eu vi uma matança cruel que se continua a fazer na guerra da China. Que guerra será essa, né? As igrejas demolidas, as imagens de Nosso Senhor lançadas por terra. E isto é nada ainda. O que me deu mais espanto foi que, ver que se agora o fazem os bárbaros, os leigos depois o farão os falsos religiosos. Olha lá, interessante ela, né? Agora, enquanto girava, eu vi a matança cruel que se continua a fazer na guerra da China. As igrejas demolidas lá, as imagens de Nosso Senhor lançadas no chão, por terra. Isto não é nada. O que me deu mais espanto foi ver que se agora o fazem os bárbaros, e depois os leigos. E depois quem fará isso serão os falsos religiosos, que desmascarando e fazendo-se conhecer quem realmente são, unindo-se com os inimigos abertos da igreja, darão tal assalto que parece incrível à mente humana. Oh, quantas mortes mais cruéis ainda! Parece que eles juraram, entre eles, terminar com a igreja. Mas o Senhor tomava vingança deles, destruindo-os. Por isso, sangue por uma parte e sangue pela outra. Então, Jesus tomava vingança, destruindo-os, né, os inimigos. Por isso, sangue de uma parte e sangue pela outra. Então, me encontrei dentro de um jardim que me parecia que era a igreja. E dentro havia uma multidão de gente, sob o aspecto de dragões, nossa gente, de víboras e de outros animais enfurecidos, que devastando aquele jardim, que era a igreja, e logo saindo dele formavam a ruína das nações. Gente, saindo da igreja para fazer a ruína das nações. Víboras, dragões e animais enfurecidos. Uau! Enquanto via isto, encontrei o meu amado Senhor nos meus braços e disse-lhe: finalmente deixaste encontrar. És tu verdadeiramente o meu amado Jesus? E ele disse: sim, sim, sou teu Jesus. Eu queria dizer-lhe que livrasse tantas pessoas, mas ele, não me fazendo caso, todo aflito, acrescentou: minha filha, estou bastante cansado. Vamos para a cama descansar se queres que me entretenha contigo. E eu, temendo que fosse embora, fiz silêncio, fazendo-o dormir,
logo depois reentrado em meu interior, deixando-me reanimada, sim, mas extremamente aflita. Então, gente, é muito, né, complexo isso aqui da China, né? A China e é a Igreja Católica. Quando ela fala igreja, ela não fala outra igreja, tá? Ela só fala Igreja Católica. Aí você pode imaginar, não, será que ela falou da igreja evangélica lá da China, né? Não, gente, é a igreja na China. Então, assim, a igreja na China é demolida em 2019, entendeu? Então, a igreja na China é demolida em 2019. Mas aqui está dizendo que é a igreja evangélica. Então, uma notícia de 2018 aqui. Aí tem 2020, a China está perseguindo cristãos. E a gente sabe que a China, ela tá realmente perseguindo as igrejas lá, né, demolindo igrejas, né, de todo tipo, eu acho que incluindo as igrejas católicas, apesar de ter um acordo com o Papa, né, mesmo assim, eles estão tentando conter, aqui ó, é imprecisa a notícia de que a China demole igrejas para conter o avanço do cristianismo, mas é uma igreja católica que está aqui, ó, a foto de demolição. Se vocês quiserem ver, eu vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui. A notícia de que a China demoliu uma igreja católica. A foto está claramente que é uma igreja católica. Aqui, ó. Que tem uma cruz, ó. Então, a notícia é de 2020, tá? Falando que a China lá. A China faz demolição de igrejas à medida que o cristianismo avança. Tá vendo? Em 2020. Então, todas as situações que a Luísa apresenta, muitas vezes, né, é coisa do futuro. Então, ela está falando de uma guerra na China, mas pode ser uma coisa do futuro, porque ela teve essa visão no dia 27 de julho de 1900. É muito tempo, né? Faz muito tempo, mais de 100 anos, né? Mas aqui, nesse momento que estão sendo em 2020, 2018, é que a igreja está sendo demolida na China. Então, pode ser que ela viu, aqui ó, apenas em uma cidade foram mais de 280 igrejas demolidas na China, por ordem do Partido Comunista, no dia 24 de abril de 2019. Então, claramente, né, a notícia deve ser do futuro, de muito tempo depois, porque para a China estar fazendo isso em tendo demolido 280 igrejas, né? Olha lá, vários templos cristãos serem destruídos sem qualquer razão justificável, o que vem acontecendo na cidade de Xinyu, na província de Xi'an, sei lá, cerca de 2 milhões de habitantes. Olha lá, evangélicos e católicos, incluindo 280 templos, tanto evangélicos como católicos. Um dos indícios é que se trata de uma pura perseguição religiosa, que até mesmo congregações da igreja que era considerada legalizada no país também foram destruídos. Então, realmente, realmente ela mostrou claramente isso. Ela está vendo. E Jesus falando que vai destruir essas pessoas. Jesus está falando que vai destruir essas pessoas. Né? Eu não sei se vocês viram a foto da igreja. Agora que eu vi, que talvez vocês não tenham visto, porque eu não apertei o botão aqui. Mas deixa eu mostrar para vocês que é uma foto da demolição da igreja. Uma foto clara. Deixa eu ver aqui. Tenho a foto aqui para mostrar para vocês que é uma igreja católica. Agora eu não sei qual que foi que eu abri. Agora eu não vejo, mas era uma igreja católica que eu ia mostrar e acabei não conseguindo mostrar, mas tudo bem. Mas é claro, as notícias são claras aqui no Google, né? Então, essa crise
realmente está acontecendo. Então, ela viu ataques à igreja na guerra da China. Então, uma guerra de perseguição, que deve ser uma guerra de perseguição. Aí ele está falando, mas o Senhor tomará vingança deles, destruindo-os. Então, a gente tem que aguardar, porque ainda não estão destruídos, né? Por isso, sangue de uma parte e sangue pela outra. Então, me encontrei dentro de um jardim que me parecia que era a igreja, e dentro havia uma multidão de gente sob o aspecto de dragões, de víboras e de outros animais enfurecidos que, devastando aquele jardim, a igreja, logo saindo dele, formava a ruína das nações. Então, essas pessoas, né? Os chineses estão causando a ruína das nações. Então, claramente a gente está vendo alguma coisa nesse sentido, né? Vamos lá, vamos ver um próximo trecho. O que Jesus quer falar da gente na igreja, que é muito trecho que Jesus vai mostrar para a Luísa da igreja. Muitos trechos mesmo. É muito triste. Então, a gente tem que estar atento a essa crise da igreja e tem muitos inimigos da igreja. Jesus fala muito de inimigos da igreja, muitos inimigos da igreja. Aqui, ó, no dia 12 de setembro de 1900, ele fala de novo. Continua quase o mesmo. Esta manhã, ao vir, derramou suas amarguras e eu fiquei tão sofredora que comecei a pedir ao Senhor que me desse a força e que me aliviasse um pouco, porque não podia resistir. Enquanto estava nisso, veio-me uma luz à mente, fazendo que pensasse que cometia pecado ao fazer isto. Eu já li esse trecho, me perdoem, eu vou para outro, peraí. Fala das maquinações contra a igreja. É que é muito trecho, então às vezes eu já li, mas eu já li esse aqui. Aqui, ó. Outro texto interessante que eu acho que eu não li, que é do volume 4, no dia 2 de setembro de 1901. Jesus fala da igreja e da sociedade do presente agora, nessa sociedade de hoje. Esta manhã, meu adorável Jesus fazia-se ver unido com o Santo Padre. Tá vendo? Jesus se reúne com o Santo Padre. Tá vendo? Então, o Padre, ele é iluminado por Deus, mesmo que as pessoas pensem que não. Mas o Santo Padre é iluminado por Deus. E parecia que lhe dizia, as coisas até aqui sofridas, não são mais do que tudo que eu passei desde o princípio de minha paixão, até que fui condenado à morte. Meu filho, não te resta outra coisa que levar a cruz ao Calvário. Então o Papa está levando a cruz ao Calvário. E enquanto dizia isto, parecia que Jesus bendito tomava a cruz e a colocava sobre as costas do Santo Padre, ajudando ele mesmo a levá-la. Agora, enquanto isso, ele agregou, a minha igreja parece estar a morrer, especialmente no que diz respeito às condições sociais, que aguardam ansiosamente o grito de morte. E é verdade, gente, a gente está nesse momento, numa situação muito delicada em direção ao homossexualismo, ao aborto e ao divórcio. São 3 elementos que estão vigiando o Santo Padre Papa, vigiando poderosamente o Santo Padre Papa. Se esses 3 espíritos, né, maus que saírem da boca do falso profeta, que saem da boca do falso profeta, eles ficam vigiando o Papa Francisco para ver se ele é o falso profeta. E eles querem provar de todas as formas que ele é o falso profeta. Então, em Daniel, fala que da boca do falso profeta vai sair 3 espíritos. Acho que é Daniel ou Apocalipse, me perdoe. Vai sair 3 espíritos ruins, terríveis. Que 3 espíritos, quais são esses 3 espíritos? Do aborto, do falso profeta vai sair o espírito do aborto, do homossexualismo, dessa parte sexual, né, do homossexualismo, e do divórcio. São 3 espíritos que vai sair da boca do falso profeta. E são os 3 elementos principais que estão acusando o Papa Francisco de que ele está conivente. E aí, eles estão, fazendo de tudo para a gente acreditar que o Papa é o falso profeta. E vários avisos de Garabandal, mensagens de Nossa Senhora ficam tentando confirmar isso, de que ele é o último Papa, que vai vir um próximo, que esse próximo vai ser o falso profeta. Então, as mensagens marianas também ficam cogitadas, né, na boca das pessoas para trazer essa realidade. Então, a gente está atento, a gente tem que ficar atento para saber se realmente, eu não tenho como afirmar que vai ser o próximo Papa. Se esse próximo Papa não vai ser Papa, vai ser um bispo que vai ser colocado lá, ou uma outra autoridade religiosa que vai ser colocada no lugar do Papa.
mas que eles têm certeza absoluta que é o Papa. Que é um cara que é bonzinho, mas que tem uma cara de santo, mas que é um demônio, entendeu? E que vai fazer poder, vai ter poderes e tal, tal, tal. Tem um monte de coisa que eles falam. E eles têm absoluta certeza que é a figura de um Papa. Mas eles querem fazer que seja o Papa Francisco. Muitos querem acreditar e querem falar e afirmar que é o Papa Francisco. Por causa do Papa Francisco ser bonzinho. Então, tudo que o Papa Francisco faz, eles ficam apontando como se fosse falso profeta. Tudo, 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 tudo. Então, se ele faz um acordo com a China é o dragão. Então ele é o falso profeta. Então, eles pegam a cena, a foto do Papa com o dragão. Com o cara lá, o presidente lá da China. Aí, ó, o dragão junto com... Nossa! Sendo que o anticristo não deve ser os chineses. Não tem nada a ver. O anticristo não tem como ser né? Vai saber. A gente... É muito complexo o negócio, gente. É muito delicada a situação. Muito delicado mesmo, né? Então, a gente tem que ficar atento, observar tudo que está acontecendo, ficar muito atento e rezar muito pelo Santo Padre e Papa. Continuar rezando e não ficar vigiando, mas rezando, rezando. Não adianta a gente ficar vigiando, a gente tem que rezar. Porque não vai ser. Em nome de Jesus, a gente tem certeza que não vai ser esse, né? Que não vai ser um Papa realmente que foi escolhido pelo Espírito Santo. Vai ser muito claramente alguém que vai tomar o poder. Alguém que vai, sabe, sentar no lugar errado, da forma errada. Que não vai ser do jeito correto. Entendeu? Então a gente tem que ficar atento. O que vai acontecer, a gente não sabe. Então a gente coloca nas mãos de Deus e reza, 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 reza. Então ele fala aqui. Jesus fala para o Santo Padre e Papa. A minha igreja parece que está a morrer, especialmente no que diz respeito às condições sociais, que aguardam ansiosamente o grito de morte. Mas coragem, meu filho, depois de teres chegado ao monte, quando levantarem a cruz, olha lá, e parece um pouco com o segredo de Fátima, o terceiro segredo de Fátima lá. Quando teres chegado ao monte, quando levantarem a cruz, todos tremerão. O terceiro segredo de Fátima. E a igreja deixará o aspecto de moribunda e recuperará o seu pleno vigor. Só a cruz será o meio para isto, que é a morte do Papa, né? Eles falam do terceiro segredo de Fátima, né? Todos tremerão e a igreja deixará o aspecto de moribunda e recuperará seu pleno vigor. Só a cruz será o meio para isto. Como só a cruz foi o único meio para preencher o vazio que o pecado tinha feito, e para unir o abismo de distância infinita que havia entre Deus e o homem. Assim, nestes tempos, só a cruz fará levantar a fronte da minha igreja, corajosa e resplandecente para confundir e pôr em fuga os inimigos. Então, a igreja, ela tem que ir para a cruz. Ela tem que ir para a condenação. Ela tem que ir para a condenação. Ela tem que ser encaminhada para ser condenada, como o falso profeta. Entendeu? Como a culpada, como Jesus foi. Então a gente está vendo que está sendo tudo direcionado para ver a igreja como uma culpada, como a responsável pelo mal. Junto, né, falando que ela vai ser a Babilônia, que ela vai ser, né, a fonte do falso profeta. Então eles fazem de tudo para fazer a gente como culpados. E quem que mais culpa a gente? Os evangélicos, os protestantes e os próprios tradicionalistas que estão observando esses segredos e que são os fanáticos. Então, os fanáticos daquela época de Jesus é que acusaram Jesus. Os fanáticos judeus, né? Entendeu? Que acusaram Jesus e julgaram Jesus. A mesma coisa acontece com a igreja. São pessoas da própria religião cristã que acusa a igreja e que leva a igreja para essa realidade de ser vista como a Babilônia, como a idólatra, como a fonte do falso profeta, como se fosse um papa. Ligando, então, são pessoas inimigos da igreja, que são próprios cristãos. A gente tem que entender isso. Jesus foi condenado por pessoas da raça dele, judeus. Nós estamos sendo condenados, a igreja está sendo principalmente condenada por pessoas cristãs, seguidores de Cristo, que são separados da igreja de Cristo, mas que são considerados por Jesus como parte da igreja. Quando a Luísa falou, olha só, quando a Luísa falou igreja, ela incluiu os evangélicos, porque as igrejas demolidas não foram só católicas. Ligam a ficha. A Luísa considerou os cristãos evangélicos como igreja.
Então, Jesus vê esses cristãos como parte da igreja, mas são separados. Mas ele vê eles como membros separados da nossa igreja, da única igreja, que é a igreja dele. Então, são pessoas protestantes cristãos, são pessoas evangélicas cristãos, que são parte da igreja de Cristo, que acreditam na salvação de Cristo, mas que estão acusando a gente, acusando o Papa, que estão perseguindo a nossa igreja católica, entendeu? E fanáticos tradicionalistas da nossa igreja, fanáticos. Que existem os fanáticos. Tem os tradicionalistas que não são fanáticos, tem os tradicionalistas fanáticos. E esses são perigosíssimos. E eles são contra o Papa. São contra o Papa. Tanto que o Papa acabou de assinar um documento, um motu próprio, regulamentando as missas, né, tridentinas, por causa desses fanáticos. Agora, só pode ter missa tridentina, conforme o Papa falou, para poder colocar ordem na casa. Só pode ter missa tridentina onde o bispo tiver consciente. Está tendo. Então, tem que ter a aprovação do bispo local, da igreja local, da diocese local. Se não tiver conhecimento do bispo de uma missa tridentina, essa missa tridentina é clandestina e não pode acontecer, é proibida pelo Papa Francisco. Então, ele regulamentando por causa do fanatismo. Pessoas usando a missa como uma instrumentalização para a perseguição do Papa e da igreja. E de cristãos, perseguindo outros cristãos, fanáticos perseguindo outros católicos dentro da própria igreja católica, que é uma crise terrível, que é justamente essa imagem que eu acabei de colocar, de duas igrejas que estão acontecendo, dos fanáticos e dos verdadeiros católicos. E a gente tem que ficar atento para isso, né? Então ele vai falar, só a cruz será um meio para isso, que é justamente ele purificar a nossa igreja, purificar a igreja. Dito isto, ele desapareceu, e depois de um pouco voltou o meu amado Jesus todo aflito e continuou dizendo, minha filha, quanto me dói a sociedade presente de hoje. São seus membros e não posso, são meus membros, olha lá, ele falando, são meus membros e não posso fazer menos do que amá-los. Acontece-me como a um tal que tivesse um braço, uma mão infectada e chagada. Talvez a odeie, a abomine? Ah, não. Mas procura-lhe fazer todos os cuidados, quem sabe quanto gasto para ver-se curado. E enquanto não chega a obter a cura, é causa de fazê-lo sofrer todo o corpo. De tê-lo oprimido, afligido, assim é a minha condição. Vejo os meus membros infectados, chagados, e por isso sinto dor e pena. Por isso me sinto mais atraído a amá-los, que é justamente esses fanáticos aí, que ele tem, né, dó. Ó, como é diferente o meu amor das criaturas. Eu sou obrigada a amá-las porque são coisa minha, mas elas não me amam como coisa delas. E se me amam por seu próprio bem. Depois disso, desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Então, ele falando assim, tá vendo, filha, como dói essa sociedade presente. São pessoas que estão me acusando a igreja, que estão me perseguindo, né, por causa delas mesmas, por bem delas mesmas, fazendo isso só por amor próprio. Sabe, para poder falar, eu sei melhor do que vocês, eu tenho conhecimento, né? Pessoas revoltadas e com a soberba do conhecimento, de achar que sabe melhor do que os outros, de que está bem melhor informado do futuro, do fim dos tempos, que está melhor informado em direção a Nossa Senhora, com as mensagens de Nossa Senhora, que eles sabem mais que a gente e acabam acusando, acabam perseguindo, acabam acusando o Papa, por causa de falar que sabe que o Papa está fazendo as coisas erradas, porque fala, eu sei informações guardadas, as 7 chaves, foi falado, um bispo falou, um padre falou, uma pessoa falou, eu tenho um documento que prova que o Papa assinou tal coisa. São pessoas muito soberbas, à base de conhecimento falso, que se alimentam de coisas, de repente, produzidas, né? Porque tem uma maçonaria dentro da igreja que trabalha em prol de seus próprios interesses. Então, e aí essa pessoa se serve desse material e vai acreditando nos fake news lá que eles colocam aí e acusando o Papa de coisas que de repente o Papa não fez. Então tem que ficar muito esperto. O que está acontecendo na igreja é muito, muito grave, muito grave. Então a gente tem que, né, estar observando, porque Jesus ele não quer que a gente, né, se vire contra o Papa, se vire contra a igreja, principalmente porque é ele mesmo, né? A gente tem que entender isso. Vamos ver mais o que tem aqui. No volume 4, tem mais um trecho, eu vou ler o último trecho desse vídeo de hoje. 1º de julho de 1902.
Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim ajoelhada sobre um altar junto com outras 2 pessoas. Enquanto eu estava nisto, Jesus Cristo, sobre este altar, disse: As verdadeiras vítimas devem ter comunicação com a minha própria vida. Devem desfrutar de mim mesmo e expor-se às minhas próprias penas. Enquanto eu estava a dizer isso, ele tomou uma taça na mão e deu-nos a todos os 3 a comunhão. Atrás daquele altar parecia que estava uma porta que dava para uma rua cheia de gente e cheia de demônios, de modo que não se podia caminhar sem ser oprimido por eles, porque estando cheios de espinhos agudíssimos, não se podia fazer movimento sem sentir-se cravar por toda parte. A qualquer custo teria querido fugir daqueles diabólicos furores, e quase me esforçava em fazê-los, mas não sei quem me impediu, dizendo: Tudo o que você vê são maquinações contra a Igreja e contra o Papa. Querem que o Papa saia de Roma para invadirem o Vaticano e se apropriar-se do Vaticano. E se você quer subtrair-se destes transtornos, se você quer se subtrair, quer sair desses transtornos, desses espinhos, os homens e os demônios vão tomar força e farão sair esses espinhos que estriparem a Igreja acebarmente. Então, se você quiser fugir dessa situação, ele falando, se você quer fugir dessa situação, aí sim que os demônios e os homens tomarão mais força e farão sair estes espinhos que estriparem a Igreja acebarmente. E se você aceitar sofrê-los, ficarão enfraquecidos, os homens e os demônios. Se você aceitar você passar por isso, os demônios eles vão ser enfraquecidos, não vão ter tanto poder contra a Igreja. Tá vendo? Ao ouvir isto, parei, mas quem pode dizer o que eu passei e sofri ali? Acreditava que não devia sair do meio daqueles espíritos diabólicos, mas depois de ter estado quase uma noite ali, a proteção divina me libertou. Olha, gente, ela ficou uma noite no meio daqueles demônios recebendo os espinhos, os ataques deles, que eram os ataques que era contra o Papa, contra a Igreja e contra o Papa, maquinações contra a Igreja e contra o Papa, tá vendo? Tá vendo que não é de Deus você ser contra o Papa, você brigar com o Papa, se revoltar contra o Papa. Não é vontade divina. Então fique esperto. Amém? Estivemos reunidos e continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.